E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar num tema que, sempre mexe com a curiosidade, né? Reencarnação. A gente recebeu esse livro aqui, Reencarnação e Ciência, do Anton Kabarovsky, publicado em 2023. E já adianto, ele vai muito além do básico, explorando história, filosofia, religião, até a visão da ciência moderna. É verdade. O legal é que o livro não fica preso em só um ponto de vista, ele vai passeando por várias ideias e assim a gente entende melhor a complexidade do tema sem aqueles detalhes técnicos chatos. Exatamente. A nossa missão nesse mergulho é dar essa visão geral da reencarnação, né? Mostrar as várias faces dessa crença. Mas, antes da gente começar a viajar nessas ideias, o que você diria que é o coração da reencarnação? O que a palavra significa de verdade? Boa pergunta. A palavra já dá uma dica, né? Reencarnação vem do latim reencarnare, que significa voltar a ter carne. A ideia principal é que a alma, ou a essência da pessoa, não morre junto com o corpo, ela renasce em uma nova vida, em um novo corpo. Interessante. E essa ideia de renascer não é só de algumas religiões orientais, como muitos pensam, né? Não, não mesmo. A crença na reencarnação é muito antiga e aparece em várias culturas do mundo todo. O livro cita, por exemplo, o povo Arunta, da Austrália. Eles já acreditavam na reencarnação muito antes de qualquer contato com as religiões do Oriente. Olha só que legal. Uma cultura tão diferente da nossa, mas que também acredita nisso. E como você acha que essa ideia se espalhou tanto? O que será que fez essa crença no renascimento ser tão forte? Acho que a busca por respostas para os mistérios da vida e da morte sempre fascinou a gente, né? A ideia de que a morte não é o fim, que existe algo além do corpo, talvez traga algum conforto e esperança. Faz sentido. Mas se a alma renasce, o que define onde ela vai renascer? Tem um mapa para essa jornada. Aí entra um conceito fundamental: o karma. Basicamente, o karma é a lei de causa e efeito, mas para a alma. As ações de uma vida influenciam a próxima. É como se plantássemos sementes hoje que vão dar frutos na próxima vida. Entendi. Mas em algumas crenças, essa semente pode te levar a renascer como qualquer coisa, né? Animal, planta, até mineral. Você já imaginou voltar em outra forma? Confesso que já. É um exercício de imaginação em tanto. Mas, falando sério, essa variedade de crenças sobre o renascimento é incrível. O livro explora como diferentes religiões veem a reencarnação e as diferenças são enormes. Verdade. E é essa variedade de ideias que torna o tema tão rico e interessante. Que tal a gente começar a desvendar essas visões? Por exemplo, o que o budismo e o hinduísmo, duas religiões que acreditam na reencarnação, dizem sobre esse processo. Vamos lá. No budismo, o foco não é tanto em uma alma individual, mas num fluxo de consciência que continua. O objetivo final é alcançar o nirvana, que é a libertação do ciclo de renascimento. Para eles, esse ciclo é um ciclo de sofrimento. Então, para os budistas, a meta é justamente não precisar mais renascer. E no hinduísmo, como eles enxergam a reencarnação? No hinduísmo, a reencarnação está ligada ao karma e ao sistema de castas. Se você faz coisas boas, vai para uma casta superior na próxima vida. Se faz coisas ruins, pode ir para uma casta inferior. É como uma escada que a alma precisa subir para se libertar. Interessante essa diferença, né? Os budistas querem se libertar do ciclo, enquanto os hindus veem a reencarnação como um caminho para subir espiritualmente. E o jainismo só falou que eles acreditam em gatis. O que seria isso? Os jainistas acreditam que existem 4 gatis que são como estados de existência: deuses, humanos, animais e seres infernais. A alma vai passando por esses estados de acordo com suas ações. O objetivo é se purificar e se libertar do ciclo de renascimento. Nossa, quanta variação. Cada religião com sua própria interpretação. E já que estamos falando de religiões, o que o cristianismo, a religião mais comum no Ocidente, diz sobre a reencarnação? O cristianismo tradicional, em geral, não acredita na reencarnação. O foco deles é na ressurreição com o mesmo corpo, depois do juízo final. Mas é importante lembrar que, dentro do cristianismo, também existem várias linhas de pensamento. É verdade? O livro fala de um pensador cristão, Orígenes, que defendia a reencarnação. Ele não era um crente comum, né? Não mesmo. Orígenes foi um teólogo do século XIII que acreditava na reencarnação como um processo de purificação da alma. As ideias dele geraram muita polêmica na época e acabaram sendo rejeitadas pela igreja. Parece que a encarnação sempre causou debate, mesmo dentro das religiões. Mas, e no Ocidente, além do Orígenes, teve outros movimentos que abraçaram a ideia. Sim. O livro menciona o espiritismo, que surgiu no século XIX com Allan Kardec. Para os espíritas, a reencarnação é um processo de evolução da alma. Eles acreditam que a alma volta para a Terra para aprender, evoluir e se aproximar de Deus. Legal. Além do espiritismo, teve outras correntes de pensamento que incorporaram a reencarnação. Claro, a teosofia e a antroposofia, movimentos que surgiram no final do século XIX e começo do século XX, também incluíram a reencarnação nas suas crenças. Esses movimentos buscavam unir a espiritualidade oriental com o pensamento ocidental e viam a reencarnação como uma ferramenta de evolução espiritual. Então, mesmo no Ocidente, a reencarnação encontrou seu espaço. Mas e a ciência?
Como ela encara essa questão do renascimento? Afinal, vivemos numa era dominada pela razão e pelo método científico. É verdade. A ciência moderna, no geral, ainda vê a reencarnação com bastante ceticismo. É um fenômeno difícil de provar usando os métodos científicos tradicionais. Mas o livro fala de alguns pesquisadores que se dedicaram a estudar a reencarnação, como Ian Stevenson, certo? É. O que ele descobriu. O Ian Stevenson foi um psiquiatra que passou décadas documentando casos de crianças que se lembram de vidas passadas. Ele coletou centenas de relatos, investigou cada caso a fundo e em muitos deles encontrou ligação entre as lembranças da criança e fatos reais. Nossa, que interessante. Como a ciência explica esses casos? Será que essas crianças realmente estão acessando memórias de outras vidas? Ou tem outras explicações mais terrenas? Existem algumas teorias que tentam explicar esses casos sem apelar para a reencarnação. Uma delas é a impressão materna, que sugere que as experiências da mãe durante a gravidez podem influenciar as lembranças da criança. Outra é a criptomnésia, que é quando a pessoa tem uma lembrança, mas não lembra de onde ela veio. Mas, sendo bem honestos, alguns casos são tão detalhados que fica difícil explicar só por essas teorias, né? A curiosidade fala alto nesses casos. E o livro também o levou numa questão super intrigante. Será que a física moderna, com seus conceitos de multiverso e incerteza quântica, poderia abrir espaço para a possibilidade da reencarnação? Essa pergunta faz a gente pensar, né? A física quântica mostra que a realidade é muito mais complexa e misteriosa do que a gente imaginava. Quem sabe no futuro a ciência consiga desvendar esse enigma da reencarnação. Por enquanto, ficamos com o mistério e a busca por respostas. Com certeza. E olha, já aprendemos tanta coisa nessa primeira parte do nosso mergulho. Exploramos as origens da crença na reencarnação, as diferentes visões das religiões e até demos uma olhada no que a ciência tem a dizer sobre o assunto. Verdade. E ainda tem muito mais. Na próxima parte, vamos nos aprofundar nos casos de pessoas que se lembram de vidas passadas, das pesquisas que tentam comprovar a reencarnação e em outras evidências que nos fazem questionar tudo que sabemos sobre a vida e a morte. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho na reencarnação. Na primeira parte, a gente viajou pelas diferentes crenças sobre o renascimento, explorando religiões e culturas. Mas a curiosidade humana não tem limites, né? Verdade. E o livro Reencarnação e Ciência vai além. Ele explora áreas fascinantes que se conectam com a reencarnação, como a metapsíquica. Me lembro de ter lido sobre a metempsicose. Você pode me explicar de novo o que é isso? A metempsicose, que tem raízes lá na Grécia Antiga, sugere que a alma pode transmigrar não só para outros corpos humanos, mas também para animais. Interessante. Quer dizer que, em vez de voltar como outro ser humano, a alma poderia habitar o corpo de um animal. Quem acreditava nessa ideia? Sim, exatamente. Figuras como Pitágoras e seus seguidores acreditavam na imortalidade da alma e na possibilidade dela renascer em diferentes formas, inclusive animais. Por isso, muitos deles adotaram o vegetarianismo. Entendi. Se você acredita que a alma de um animal pode ter sido humana em outra vida, comer carne se torna algo bem mais complexo, né? Mas, mudando um pouco de assunto, o livro também explorava a visão do espiritismo sobre a reencarnação, não é? Sim, Allan Kardec, um dos grandes nomes do espiritismo no século XIX, via a reencarnação como um processo de aprendizado e evolução da alma. Para os espíritas, a alma passa por várias vidas para evoluir moral e intelectualmente. Então, para o espiritismo, cada vida é como uma etapa nesse processo de aprendizado da alma. A gente vai acumulando experiências e aprendendo com os erros ao longo de várias vidas. Exatamente. A cada nova vida, a alma tem a chance de progredir, corrigindo as falhas do passado e aprendendo com novas experiências. É como uma jornada em direção à perfeição, guiada pelas leis divinas. Mas me fala, o espiritismo acredita que a gente volta para outra vida logo após a morte? Ou tem algum intervalo entre uma vida e outra? Segundo o Espiritismo, depois da morte física, a alma passa por um período no plano espiritual, onde ela revê suas ações, aprende com seus erros e se prepara para a próxima encarnação. É um momento de reflexão, purificação e planejamento para a próxima jornada. Então não é como se a gente simplesmente apagasse e já voltasse para outra vida. Existe um processo de transição de aprendizado no plano espiritual. Esse período entre vidas é importante para a evolução da alma, né? Com certeza. É nesse período que a alma se liberta dos apegos materiais, entende o significado das suas experiências e escolhe, junto com seus guias espirituais, qual será a sua próxima missão na Terra. Falando em missão, o livro também falava sobre o propósito de vida. Será que a reencarnação pode nos ajudar a entender melhor qual é a nossa missão nesta vida? Claro! A ideia de que a alma evolui através de múltiplas vidas sugere que cada encarnação tem um propósito, um aprendizado a ser conquistado ou um desafio a ser superado. Então, em vez de ver a vida como algo aleatório, a gente pode pensar que cada experiência, por mais difícil que seja, faz parte de um plano maior de evolução da nossa alma. Isso pode dar um novo sentido para as dificuldades, né? Exatamente.
Essa perspectiva pode nos ajudar a encontrar sentido nas dificuldades, encarar os desafios como oportunidade de crescimento e buscar nosso propósito de vida com mais clareza. É uma visão inspiradora, sem dúvida. E o livro também menciona outras áreas que se conectam com a reencarnação, como a pesquisa sobre experiências de quase morte. Qual a relação entre essas experiências e a crença no renascimento? As experiências de quase morte, ou IQMs, são relatos de pessoas que estiveram perto da morte e descrevem sensações como sair do corpo, ver um túnel de luz ou encontrar pessoas queridas que já morreram. E como essas experiências se conectam com a reencarnação? Alguns pesquisadores acreditam que as IQMs podem ser um vislumbre do que acontece com a alma depois da morte, uma prévia da vida espiritual. Seria como uma espiadinha no que nos espera do outro lado. E os sonhos lúcidos, o que o livro diz sobre eles. Os sonhos lúcidos são aqueles sonhos em que a pessoa sabe que está sonhando e consegue controlar o sonho. Algumas pessoas acreditam que esses sonhos podem ser uma forma de acessar outras dimensões da realidade, inclusive o plano espiritual. Nossa, que interessante. Então, através dos sonhos lúcidos, a gente poderia ter contato com o mundo espiritual. E a física quântica, como ela entra nessa história? A física quântica, com seus conceitos de multiverso e não localidade, desafia as leis da física clássica e mostra que a realidade é muito mais complexa do que a gente imaginava. E como isso se relaciona com a reencarnação? Alguns pesquisadores acreditam que a física quântica pode ajudar a explicar fenômenos como a consciência fora do corpo e a comunicação com outras dimensões. A física quântica, em vez de negar a reencarnação, poderia até apoiar a ideia de que a consciência pode existir fora do corpo físico. Exatamente. A física quântica abre portas para novas possibilidades, para explorar realidades que antes estavam além da nossa compreensão. Nossa, essa segunda parte do nosso mergulho foi ainda mais profunda. A gente explorou áreas fascinantes como a metapsíquica, o espiritismo, as experiências de quase morte e até a física quântica. A cada passo a gente encontra mais mistérios e novas perspectivas. E a jornada continua. Na terceira e última parte, vamos aprofundar nas evidências da reencarnação. Casos de crianças que se lembram de vidas passadas, marcas de nascença que podem indicar traumas de outras vidas e muito mais. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da reencarnação. Agora, a gente vai se aventurar pelas evidências, pelos casos que desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo sobre a vida e a morte. Isso aí. Depois da gente explorar as crenças e as diferentes perspectivas sobre reencarnação, chegou a hora de analisar os casos que, nossa, intrigam a gente e nos fazem pensar, será que a reencarnação é real? Vamos começar então. Nas partes anteriores, a gente falou do trabalho do Ian Stevenson, né? Aquele que passou décadas documentando casos de crianças que se lembram de vidas passadas. Mas o que faz esses casos serem tão especiais? O que diferencia essas lembranças de, sei lá, uma simples fantasia de criança? A riqueza de detalhes. A precisão das informações. A gente está falando de crianças que dão detalhes específicos sobre lugares, pessoas, eventos, coisas que elas não teriam como saber. E tem mais, muitas delas agem, têm hábitos e até medos que parecem ter vindo dessas, digamos, vidas passadas. O Stevenson não só anotava esses relatos, né? Ele ia a fundo, precisava cada detalhe para ver se era verdade, certo? Sim, exatamente. Ele comparava os relatos com registros históricos, documentos, fotos. Era um trabalho de detetive minucioso. E o mais impressionante é que, em muitos casos, as informações batiam com os fatos reais. Difícil de explicar por coincidência ou imaginação, né? Mas além das lembranças, o livro também fala das marcas de nascença como possíveis evidências de reencarnação. Como essas marcas entram nessa história? O Stevenson também documentou casos de crianças que nasciam com marcas de nascença ou defeitos que, veja só, coincidiam com ferimentos ou marcas da pessoa que elas diziam ter sido em outra vida. Tipo, me dá um exemplo. Como essas marcas se conectavam com as vidas passadas? Imagina uma criança que nasce com uma marca de nascença no peito, bem no lugar onde a pessoa da suposta vida passada levou um tiro. Ou uma criança que nasce com um problema na mão, parecido com uma lesão que a pessoa da outra vida teve num acidente. Esses casos, por mais incríveis que pareçam, foram documentados pelo Stevenson com muitos detalhes. Em alguns casos, ele até tinha fotos e documentos que comprovavam. Incrível. Mas e a ciência tradicional? Como ela explica essas marcas de nascença? Tem explicações que descartam a reencarnação. Claro que tem. Existem teorias que tentam explicar as marcas por genética, influência do ambiente durante a gravidez e outras coisas. Mas, vamos ser sinceros, algumas coincidências são tão específicas. Fica difícil ignorar a possibilidade de uma ligação com uma vida passada. Parece que a gente tem um mistério com peças que não se encaixam na ciência tradicional. E falando em mistério, o livro também mencionava outros pesquisadores que estudaram a reencarnação além do Stevenson. Sim. O Jim Tucker, que continuou o trabalho do Stevenson na Universidade da Virgínia, e vários outros pesquisadores no mundo todo seguem coletando dados, analisando casos e tentando entender esse enigma. É um assunto que fascina a gente há muito tempo. Então a pesquisa sobre reencarnação continua firme e forte. Mas e aí, no fim das contas,
Qual o impacto dessa crença na vida das pessoas? O que muda na forma como a gente vê a vida e a morte quando considera a reencarnação? A reencarnação, se for real, muda tudo. A morte deixa de ser o fim e passa a ser uma transição, uma etapa de um ciclo muito maior. Nossa, é verdade. É como se a vida ganhasse um significado totalmente novo. Uma dimensão que vai além do nosso corpo físico e do tempo presente. Exatamente. Essa ideia pode nos fazer repensar nossas prioridades, dar mais valor ao presente, buscar o crescimento espiritual e cultivar a bondade, a compaixão. Afinal, se a gente vai voltar para outras vidas, faz sentido tentar fazer o melhor possível nesta, né? Com certeza. Se cada vida é um capítulo de uma história maior, cada ação, cada escolha, tudo ganha um peso diferente. Essa consciência pode nos incentivar a sermos pessoas melhores a cada dia. Totalmente. Acho que essa é a grande mensagem que fica do nosso mergulho no mundo da reencarnação. A possibilidade do renascimento nos convida a pensar sobre o sentido da vida, sobre nossas ações, sobre a busca por um propósito maior, algo que vai além da nossa existência aqui na Terra. Pois é. Depois desse mergulho, a minha curiosidade só aumentou. Vou continuar pesquisando, lendo, tentando entender melhor esse mistério. Eu também. A reencarnação é um tema que nos leva a uma busca constante, uma reflexão profunda sobre a vida, a morte e tudo que nos conecta a isso. Quem sabe em uma próxima vida a gente possa voltar a esse tema com novas descobertas e novas perspectivas. Seria incrível. Por enquanto, ficamos com a certeza de que a vida é um mistério a ser desvendado e que cada um de nós tem um papel importante nessa grande jornada da alma. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo da reencarnação. Espero que vocês tenham gostado da viagem e que essa exploração tenha despertado em vocês a mesma curiosidade que a gente sentiu. Até a próxima e que a busca pelo conhecimento continue nos guiando.